seja o melhor em campo, vamos dizer assim. O Dedé fez até um jogaço na quarta-feira, mas tirando muitas bolas assim de cruzamento, e aí é o forte dele pela estatura que ele tem. Então, essa tensão do torcedor é porque o Flamengo pós-Copa não empolgou. Aquele Flamengo que vinha liderando o campeonato, que vinha fazendo grandes jogos antes da Copa, que estava passando de fases em Libertadores, em Copa do Brasil, esse sim estava empolgando o torcedor. Defesaça do Diego Alves. Defesaça, né? Fez um bom jogo. E o Cruzeiro jogou com um time alternativo. Quando no segundo tempo colocou o trio, que o Edmundo até intitulou como o trio fantástico, Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta, o Cruzeiro subiu de produção, igualou o jogo, começou até a tomar conta do jogo e teve chances para empatar o jogo. E isso causou aquela apreensão do torcedor, que lotou mais uma vez. A torcida do Flamengo está dando show, né? Uma média de público, o PVC pode falar depois sobre isso. Vai trazer já o PVC, uma métrica absurda, aqui. O torcedor acredita, vai, empolga, incentiva, mas não vê dentro do campo o Flamengo fazendo um jogo que deixe esse torcedor com a tranquilidade que vai ser campeão. Então há essa desconfiança, será que ganha? Será que esse ano vai ser campeão? E aí é normal ter essa ansiedade por um título expressivo de uma Copa do Brasil ou de um Campeonato Brasileiro. A Libertadores ficou... o Flamengo tem condições, tem time, tem camisa, tem, mas vai enfrentar pela frente um Cruzeiro... Em casa. Que hoje, os dois times, os 11 jogadores, o Cruzeiro tem um time melhor, organizado e também de peças rendendo mais do que o Flamengo. Agora, na opinião de vocês, por que o pós-Copa do Flamengo, o Flamengo caiu? Porque até pouco tempo atrás, e não faz tanto tempo assim, por exemplo, 10 dias do empate com o Grêmio na Arena, sim, em Porto Alegre. Na Copa do Brasil, 1-1. Exatamente. Muita gente fazia elogios ao Flamengo naquele período. E agora, com essa sequência, perdeu para o Grêmio, com o time reserva, perdeu para o Cruzeiro no Maracanã e ontem venceu passando sufoco. Por que dessa oscilação pós-Copa, na opinião? Passa por Vinícius Júnior, por exemplo? Eu acho que passa. Assim, eu acho que tem umas coisas... Assim, é engraçado. Se você fizer uma enquete nesta mesa... Qual é a enquete? Ou se você fizer uma enquete em qualquer bar... Hoje, numa segunda-feira, não é o dia, na sexta-feira. Mas estão cheios. No Botequim, na Vila Madalena, em São Paulo. Ou no Leblon, no Rio de Janeiro. Ou no Baixo Gato. Ou em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, bom. Lá no meio. Passa em mesa em mesa. Aí você pergunta assim, você acredita em milagre? PVC. Zinho, você acredita em milagre? O Zinho acredita mais que a gente. Acredito. Se você acredita em milagre? Acredito. Eu não acredito em milagre, não. No futebol? Mas meu filho cresce todo dia. Cresce todo dia. Edmundo, isso você é um acredita milagre. em milagre? Acordar todo dia, né? Acordar todo dia é um milagre. Eu acredito em milagre. Acredito em milagre. Quesada é um milagreiro. Você acredita? Com os outros, principalmente. A cota de milagre para os outros está maior, mas eu acredito sim. A minha é pequenininha, mas de vez em quando surge. Então tá bom. Eu também acredito. Fala aí, PVC. Acredita. Aí você fala assim, é um milagre o Campeonato Brasileiro perder 56 jogadores da primeira à 18ª rodada, o Flamengo perder... O ataque titular do último jogo pré-Copa e você achar que não vai acontecer nada diferente. Não, porque o Flamengo perdeu? Piorou, o time piorou. O ponto pacífico é o seguinte, o Flamengo piorou depois da Copa. Estamos todos de acordo. É verdade. Aliás, PVC, perdão, desculpa. Não, desculpa. Mas o Flamengo antes da Copa perdeu exatamente o Vinícius Júnior. E o Felipe Viseu. Mas não era titular. Então, mas no último jogo foi. Mas vamos lá. Isso que eu quero no jogo contra o Cruzeiro, o jogo decisivo de uma... Para mim é o confronto Flamengo e Grêmio, Flamengo e Cruzeiro. Flamengo e Grêmio na Copa do Brasil, Flamengo e Cruzeiro na Libertadores, são os duelos mais difíceis. Não tem como... Minha opinião. Só pedreira. Ele vai nesse jogo decisivo contra o Cruzeiro, que é com o mando dele, que ele tem que obter uma vantagem. Jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, eu joguei nos dois clubes. E aí? O Cruzeiro um Cruzeiro cabuloso lá no Mineirão. Aí você não tem Paquetá, o Guerreiro, pós-Copa, era o titular. E já não contaram com ele também. Tá, mas ele voltou como titular. Que eu também não entendi isso. Como é que você volta de uma Copa do Mundo e coloca um jogador que
vence o contrato e o cara não quer mais ficar no clube. Isso tudo contribuiu para uma desorganização. O Flamengo se desorganizou. Zinho, se a gente olhar e pegar os jogadores que estão em destaque no futebol brasileiro, a maioria deles, tirando o Diego Souza e Nenê, mas estão cumprindo uma função. Eu vou chegar aonde eu quero. Os jogadores são jogadores de uma dinâmica diferente, que fazem a transição com maior facilidade. Quem faz essa maior transição? Quem fazia essa maior transição? São dois jogadores do Flamengo. Era o Vinícius Júnior e o Paquetá. O Paquetá vai lá atrás, do lado do Cuejá, marcar. E a hora que o jogo se desenvolve, ele entra mais na área do que Diego e Everton, que estão lá na frente. Participa dos 3 estágios do jogo. Então, defende, organiza e finaliza. O futebol está muito assim. E o Flamengo, se não encontrar uma peça de reposição para o Vinícius Júnior, um jogador de velocidade pelo lado do campo, pode ser o Vitinho, vai ficar tocando bola de um lado para o outro, de um lado para o outro, e a hora que erra... Como fazia no passado. A hora que erra, toma um contra-ataque, como aconteceu com o Cruzeiro, toma o gol, e aí desanda tudo. O que o PVC está dizendo, pelo que eu entendi, PVC, se eu estiver errado, me corrija. Eu toquei ontem por questão da atenção, que eu acredito também. Que os jogadores, para mudar o jogo, saíram. E os que ficaram são Armandinhos. Um jogador que tocam de lado, tocam e não aprofundam. Você está falando do Diego, do Everton. Mas, gente, antes da Copa, vamos lá. O Everton saiu do Flamengo em que momento? Não, o Everton não jogou brasileiro pelo Flamengo. Então, por exemplo, porque ele é um cara fundamental. Ele saiu 2 dias depois da estreia do Flamengo. Então, ok. Porque assim, a gente está falando... Mas não jogou a estreia. A gente está falando de... Se juntar todos os pensamentos aqui, a gente está falando de perda e reposição. Perfeito? Quem seria a reposição caso o Everton não joga? Vinícius Júnior. Vinícius. Só que o Everton vai embora e você sabe que o garoto ia para o Real Madrid. Já estava. O Flamengo se preparou mal nessa história. Não é só o Flamengo o Flamengo se preparou mal nessa história. Mas contaram pra gente, enganaram até o Zinho. Não, enganaram, ok. Que disseram que era o menino que ia escolher. Tá, deixa eu só concluir. Eu compro uma coisa... E a pessoa. Não, mas no contrato tinha.